A nova geração da medicina já chegou. Ele é um jovem médico, preparado e vem para provar que idade não define competência. Aos 33 anos, com 7 anos de experiência atuando na medicina. Ele vem compartilhar um pouco da sua história e vamos falar de diversos temas dentro da área da saúde. Hoje está comigo Dr. Arthur Costa. É um prazer te receber, doutor. Seja bem-vindo em nosso podcast. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu estou vindo aqui num podcast, então estou muito feliz pelo convite. Ótimo, eu vou passar um pouquinho para vocês do currículo do Dr. Arthur. Ele que tem 33 anos, 7 anos na área e é pós-graduando em cirurgia plástica e é especializado em cirurgia dermatológica. Dr. Arthur, já percebo que o seu sotaque, não é aqui de Campo Mourão, então fique à vontade, se apresente para que o pessoal aqui de Campo Mourão e da nossa região conheça um pouquinho sobre você. Realmente, o meu sotaque entrega bastante, né? Apesar de eu morar aqui desde 2016 no Paraná, já são 10 anos completados que eu moro aqui no Paraná e ainda não perdi um pouco do meu sotaque, né? Eu sou do Acre, então assim, hoje eu já vejo que tá um pouco mesclado. Quando eu vou lá pro Acre, o povo pergunta de onde eu sou, e quando eu venho pra cá pro Paraná, o povo também pergunta de onde eu sou. Então eu virei meio vira-lata, não tenho mais nacionalidade. Legal. Mas eu comecei morando em Foz do Iguaçu e desde 2023 a gente se mudou pra cá, pra Campo Mourão, Para tocar a carreira por aqui. pra tocar a carreira. Quando a gente recebeu uma proposta para trabalhar em Engenheiro Beltrão, na verdade, né? Eu sempre morei aqui em Campo Mourão desde 2023. Recebi uma proposta lá do atual prefeito, agora do Garbim. E eu trabalhei só que atendendo na clínica médica, né? Então atendia ali do engatinhando ao se arrastando. A gente Legal. atendia de tudo um pouco, né? Da gestante, do idoso, da criança. Então, assim, essa parte de SUS, de atendimento humanizado, então foi um divisor de águas também para o meu próprio crescimento pessoal. Foi bastante proveitoso, né? Então a gente ficou ali 2 anos na Engenheiro Beltrão, então eu sempre fazia esse bate-volta, assim, todo dia, saía daqui 6:30 da manhã de casa e voltava às 5 horas da tarde, né? Então essa estrada aí daqui para Engenheiro já faço ela de olhos fechados, né? E aí, ano passado, resolvemos abrir a nossa própria clínica aqui Em Campo em Mourão. Campo Mourão. Então, antes de a gente entrar no assunto, o doutor Arthur também é noivo da doutora, também médica, Nicole Capobianco. Estão aí próximos do matrimônio. E antes da gente começar a falar de medicina, eu gostaria de falar do nosso patrocinador, Alfaiataria São José. Moda masculina para homens. Eu uso São José e recomendo. Doutor Arthur, então vamos lá. Como que a medicina entrou na sua vida? Inclusive, dando gancho agora a São José, eu tenho um terno lá para ajustar também. Aí, ó. Então, Mais um cliente, Leandro. um cliente. Como que a medicina começou na minha vida? Sempre foi um sonho fazer medicina, só que sempre foi um sonho distante, até porque a gente vem de um município, de um estado que as condições são um pouco difíceis. Então, além de não terem muitas opções de faculdades, também a distância também é algo que prejudica sempre, né? Então, mas eu comecei fazendo administração numa faculdade particular, fiz um ano de administração, não era aquilo que eu queria, eu achei assim muito diferente do que eu estava imaginando. E aí eu tinha um tio meu que falou assim, as faculdades do futuro envolvem tecnologia, programação e tudo mais. Aí eu, tá bom, vou fazer o vestibular. Fiz o vestibular, passei na Federal em 7º lugar, tá? Passei bem, em sistemas. Aí eu fiz sistemas de informação. E aí essa outra faculdade que eu achei assim muito contramão do que eu sempre imaginei como carreira, né? Então assim, foi mais um ano ali que foi de aprendizado, mas também foi mais um ano perdido. E a minha mãe foi uma das minhas principais incentivadoras e também financiadoras, né? Ela e meu pai sempre me apoiaram em todas as minhas decisões, graças a Deus.
mas ela foi a que sempre insistiu que eu fizesse medicina. Era sempre um sonho pessoal dela ter filhos que ela pudesse proporcionar e incentivar assim que os filhos pudessem fazer medicina, né? Então Sim. foi algo assim que eu quis honrar um dos desejos da minha mãe, né? Então assim, eu já tinha desistido de administração, tinha trancado a faculdade lá de sistemas. Não poderia desistir novamente de uma terceira faculdade, né? Então eu já estava ali com meus 19 anos de idade. Então eu vou firme, nem que eu odeie medicina, mas eu vou formar só para realizar o sonho da minha mãe, né? Sonho da mãe. E graças a Deus deu muito certo, porque eu formei médico, meu segundo irmão também formou médico, e o terceiro está cursando medicina veterinária também. Então tá todo mundo Três na área da médicos. saúde. Uhum. A mãe deve O estar pulando mais de alegria. velho seguiu ali a carreira do meu pai, né? Então meu pai é, é militar da reserva, mas ele também tem umas terrinhas, cria um gadinho. E o meu irmão foi para a área da agronomia. Também tá muito bem, graças a Deus. Então tá todo mundo formado. São quantos irmãos? Nós somos 4. Quatro irmãos, tudo homem. Todos homens, graças a Deus. Caramba! E seus familiares moram lá no Acre, vieram também para o Paraná? Como Na que é? verdade, esse meu irmão também morava aqui no Paraná, também se formou médico, né? Só que aí ele tá nesse processo de transição. Esse ano e convenceu a mulher dele para voltar lá pro Acre, porque ela não, ela também, a gente gosta assim de algo bem peculiar, né? A Nicole, que é minha esposa, pegou um acriano. Já ele, que é acriano, pegou uma maranhense. Então Paraense. ela veio lá do Maranhão, então saiu do Nordeste e vão morar lá no Acre, no Norte, Caramba. lá do país. E conta pra mim qual que foi assim o desafio na parte de você se adaptar com o Paraná, né? Acho Olha, que você eu acho que assim, apanhou mais. como eu saí muito cedo de casa, eu acho que eu venho apanhando desde o momento que eu saí de casa, né? Porque eu sempre falo assim, nós nunca fomos ricos, mas também a gente nunca foi pobre, né? Então a gente sempre teve uma vida muito confortável, em qual meu pai podia pagar uma moça para organizar a casa. Então a gente nunca teve o trabalho de ter afazeres domésticos, né? Perfeito. Então a gente sempre, graças a Deus, sempre conseguiu se focar totalmente nos estudos. Meu pai sempre proporcionou o que ele pôde de melhor para nós. Então, assim, por um lado foi excelente, por outro, imagina, nunca lavei um prato nem fritei um ovo. Aí eu vou morar sozinho. Eu tive que queimar a lata sozinho, né? Então, não sabia fazer arroz, não sabia fazer feijão, não sabia fritar uma carne. E passei os meus primeiros 6 meses ali do semestre passando fome. Eu vivia comendo Caramba. miojo, Só iFood. misto, ou quando não, ia num restaurante fazer uma refeição mais decente. Cheguei em casa nas férias, mãe, vem aqui na cozinha que agora eu quero que você me ensine tudo. Aí foi onde eu aprendi a fazer arroz, macarrão, carne, feijão, aí que eu consegui me alimentar melhor. E de sobrevivência. Mas assim, eu acho que assim, o primeiro desafio de morar sozinho, além de morar longe da família dos pais, foi esse mesmo de me virar, né? Que como eu tinha a comodidade de ter uma mãe por perto que fazia o possível para deixar a gente confortável, então eu não aprendi a fazer nada, então eu tive que aprender na marra, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e isso aí também serviu de aprendizado. Eu acho que você morar só e ter essa sua independência também faz parte do seu crescimento pessoal, né? Então eu acho que se eu tivesse ficado ali na asa da mãe e do pai, talvez a gente não teria evoluído, né? Então, assim, eu achei muito bom essa transição. Isso aí foi fundamental para o meu crescimento pessoal também. Sai um pouco da zona de conforto, né? Sai da dona E agora tá pronto pra casar. Agora, vamos ver, né? Eu tô conhecendo, né? A gente já aprendeu a cozinhar, né? Já tá estabilizado no trabalho. Agora é só partir pro matrimônio. Eu fico brincando que com a Nicole, que assim que eu mudei pra cá pro Paraná, eu cheguei aqui em janeiro, um dia depois do meu aniversário, a gente se encontrou por acaso. Então, assim, ela era da mesma faculdade que eu, só que eu sou 2 anos na frente dela, né? E a gente tinha um amigo em comum, que era da turma dela. E foi bem, eu faço aniversário no dia 24 de junho, e bem no dia 25 tinha uma festa
da faculdade de essas festas de junina, né? Festa caráter. E aí, esse meu amigo me convidou para essa festa, vamos pra festa. Chegando lá na festa, tinha que ser recepcionado para poder entrar, né? E aí quem recepcionou a gente foi a Nicole. E eu tava vestido de caipira e ela tava vestida de noiva, né? Então essa aí foi uma história bem engraçada, porque assim, eu solteirão lá, no auge da cantada de pedreiro. Aí eu cheguei dela assim e falei assim, eu caso. A primeira coisa que eu falei pra ela foi eu caso. Deu uma cantada já, assim, de cara já. Peguei assim, ó, bonitinha ali, lourinha, com vestido de casamento, tá solteira, opa, vem cá. Aí eu peguei e falei assim, eu caso. Aí ela ficou sem entender nada, né? Ficou toda vermelha, sem graça, eu pronto, perdi a cantada de pedreiro, né? Perdi a amizade, mas não perdi a piada. Aí ela foi pra festa, aí chegando lá a gente ficou nessa roda de amigo e tal. Aí a gente até trocou algumas palavras e depois eu peguei o contato dela. E aí então a gente começou a conversar e tá aí até hoje. 10 anos. 10 anos já. 10 anos. Cara, e o que te motivou vir pro Paraná? O que me motivou a vir para o Paraná foi os estudos, Os né? estudos. Foi os estudos. Então eu vim para fazer medicina mesmo, né? E aí, como eu conheci ela no começo ali da minha chegada, a gente ficou junto até então, né? E aí ela é daqui de Campo Mourão. E aí, através de um primo dela, do Guilherme, eles conseguiram esse contato com o prefeito Garbim lá de Engenheiro Beltrão, e aí a gente surgiu essa oportunidade. Então, assim, ela já sempre foi um sonho antigo dela de querer vir morar perto da família, né? Os avós dela moram aqui, os tios. Então, assim, ela sempre teve muita afinidade com a família e sempre foi um dos desejos dela. Eu fiquei um pouco relutante, né? Porque eu não conheço ninguém, não conhecia ninguém aqui, não tinha parente aqui, era uma cidade menor do interior, eu fiquei imaginando o que eu vou fazer lá em Campo Sim. Mourão. Mas assim, Outra cultura. eu falei, tamo junto, vamos embora. A gente vai. Que bacana, doutor. E vamos falar um pouquinho da tua área. Qual é a sua área hoje? O que você atende lá no consultório? Olha, eu comecei a atender na minha carreira médica na parte de nutrologia esportiva. Então eu fazia bastante protocolos de reeducação alimentar, de endócrinos, né, para pacientes tanto iniciantes quanto mais avançados, né, nessa questão do emagrecimento, como performance. Só que aí eu fui migrando para as outras áreas, né? Então assim, o meu sogro, ele é cirurgião plástico, assim como o irmão dele também é cirurgião plástico. Então, assim, eu sempre que tive a oportunidade, eu sempre acompanhei eles nas cirurgias, né? Então, eu sempre fui tendo apreço. E assim como a esposa dele, a madrasta da Nicole, ela também é dermatologista, né? Ah. Então, eles têm uma clínica grande lá em Foz do Iguaçu, que também se chama Capobianco, né? Por conta Bastante do médico na sobrenome. família. Então, eles já são bem conhecidos aqui também em Campo Mourão, que eles também são daqui, né? Então, assim, foi algo que sempre me chamou muita atenção. Foi uma área que eu sempre gostei da parte prática, né? Então, eu Sim. sempre gostei de fazer procedimentos cirúrgicos. Então, independente se foi na área da estética ou se foi em outras áreas, mas eu sempre gostei dessa área. E como já tinha na família da Nicole esse exemplo, então eu comecei a seguir também. Então, eu tô Na gostando parte de cirurgia. de cirurgia. E conta um pouquinho dos bastidores ali do centro cirúrgico. O que as pessoas não sabem? Olha, nós realizamos alguns procedimentos ambulatoriais, né? Como blefaroplastias, otoplastias, né? Que são cirurgias dos olhos e das orelhas, os liftings faciais, né? Que são essas retiradas de pele tanto da face como a cervicoplastia do pescoço. Então são mini cirurgias ambulatoriais, né? Essas cirurgias, muitas pessoas pensam que são cirurgias mais dolorosas, mais difíceis, mais invasivas, mas na verdade, seguindo um protocolo sempre ali à risca, sempre um planejamento bem feito, são procedimentos totalmente seguros e indolores, né? Então a gente sempre tenta seguir à risca todos os protocolos de segurança, todos os protocolos de higienização. Então a gente sempre cuida do nosso paciente para que ele tenha uma experiência que na verdade, assim, o que vende não é
não é a gente, né? O que vende é o feedback do nosso paciente. É o resultado Então, final. o resultado final. Então, se a gente faz um resultado bonito, duradouro, seguro, e que o paciente sai de lá contente, feliz, então ele mesmo vai ser o nosso outdoor, né? Então, ele vai falar para prima, para irmã, para amiga, que é uma cirurgia segura, que é uma cirurgia indolor, que a recuperação é tranquila. Então, isso aí pra gente é o que funciona, na verdade. Qual que é o tempo de duração de uma cirurgia, um lift facial, um exemplo? Olha, Quanto hoje um lift facial completo ali é a maior cirurgia que a gente realiza na clínica, né? Sim. Então é uma cirurgia que ela demora ali em média 4 horas mais ou menos, Dentro da clínica. dentro de cirurgia, Sim. né? Então assim, é importante eu afirmar que a gente faz todo ali uma medicação pré-cirúrgica, a gente faz toda uma higienização, todo um preparo do paciente, tira as fotos do antes para fazer o comparativo, o antes e o depois. Então a gente espera agir toda a medicação. A partir do momento que a gente dá início à cirurgia, que é o momento que a gente se paramenta e coloca o anestésico e inicia de fato, se conta ali a hora cirúrgica de mais ou menos 4 horas, que seria essa cirurgia maior que a gente tem, né? Uma cirurgia menor, como uma blefaroplastia, por exemplo, gasta 1 horinha. A otoplastia também gasta 1 horinha. Então, são cirurgias menores e que também são mais fáceis de serem feitas e o paciente terminou a cirurgia, está liberado para ir para casa. Então, é uma cirurgia muito rápida, tranquila, segura. É bem legal. Legal. Eu percebo que muitos médicos, doutor, às vezes seguem carreira longe do centro cirúrgico, né? O que mais te chamou a atenção de ir para dentro mesmo, para operar, fazer cirurgias? Olha, eu também gosto bastante da clínica, né? Por isso que eu atendi 2 anos lá em Engenheiro, era somente procedimentos clínicos, né? Hoje eu ainda atuo na clínica, né? Então, assim, quando o paciente aparece um paciente ou outro lá para atendimentos clínicos, até pacientes para atendimentos nutrológicos, eu também atendo. Então, assim, eu gosto dessa parte também. Só que me chama mais atenção mais a praticidade, né? Então eu gosto de fazer as coisas sempre ali do mesmo jeitinho, certinho. Então, assim, quando você tá com um paciente de clínico, que você, por exemplo, vai atender numa UPA, você tá atendendo ali desde uma criança a um idoso, e você tá atendendo a cada 15 minutos, você não consegue seguir um padrão mais assertivo, né? Você tá ali resolvendo o que o paciente tem de momento. O que né? aparece ali. O que aparece. Quando a gente faz ali um procedimento cirúrgico, a gente faz todo um planejamento, né? Então, assim, não é, doutor, eu quero fazer minha blefra, então senta aqui que a gente vai fazer. Não é assim. Então, a gente sempre procura fazer uma anamnese completa do paciente, a gente sempre procura pedir alguns exames pré-cirúrgicos, né, de competência para ver se dá para fazer uma cirurgia segura ou não. A gente sempre questiona o paciente sobre medicações, sobre alergias, sobre algo que possa interagir ou interferir com a nossa cirurgia, né? Então, depois de todo esse planejamento, que você senta, que você acerta tudo com a cirurgia, aí sim que está tudo liberado para fazer a cirurgia, que nós vamos planejar a data da cirurgia, né? Perfeito. Então, assim, tem toda uma programação. Então, desde o momento que o paciente chega até o momento que ele vai embora, todos os pós-operatórios. Então, essas cirurgias maiores que eu faço de lift, o paciente eu vejo ele no dia da cirurgia e depois no outro dia eu já vejo ele novamente para ver se a cirurgia está tudo correta. Depois de 7 dias eu vejo ele mais uma vez. Depois de 10 dias eu vejo ele mais uma vez e depois de 30 dias eu vejo ele de novo. E se necessário eu vou vendo ele até eu liberar ele por completo, né? Então, assim, o paciente nunca vai ficar Era alta, né? desamparado pela gente, né? Então, por isso que me chama mais atenção essa parte de procedimentos, porque a gente sempre segue um protocolo mais assertivo, né? Então, a gente está sempre mais organizado. Show de bola. Para você que está perguntando, o que é lifting facial? Para que serve? E o que resolve? Quais são os resultados, doutor? Então vamos deixar claro para o pessoal que nos acompanha, né, qual que é a principal queixa para você indicar fazer esse tipo de cirurgia, qual é o principal público, faixa etária de idade, né? Porque às vezes a pessoa fala, o que é lift? Para que serve? Como que, para quem é recomendado? Olha, todo paciente que já tem ali um excesso de pele, uma flacidez, tanto facial
quanto cervical, ele já tem uma indicação. Então não tem uma idade X para você fazer. Geralmente são pacientes que fazem assim a partir dos 40 anos, como a maioria dos casos. Porém, tem alguns casos, por exemplo, de pacientes pós-bariátricos. Paciente que tinha um excesso de peso ali muito alto e aí emagreceu demais e ficou com aquele excesso de pele. Sim. Então, esse é um paciente que, apesar dele ser jovem, ele tem uma indicação estética, né? Para fazer cirurgia caso ele deseje e caso tenha indicação cirúrgica também, né? Então, se o paciente que tem aquela flacidez porque ele perdeu muito peso, ou aquele paciente que já está com a idade ali mais avançada, geralmente é um paciente que a partir dos 40 anos, mas o meu público-alvo ali está entre os 50 e os 70 anos de idade, que é aquele senhorzinho, aquela senhorinha que já tem uma flacidez maior de pele, né? Então, assim, eu vejo que quanto mais você tem flacidez, mais vai dar resultado a cirurgia. Então, se eu olhar para o teu rosto que não tem flacidez e eu querer ter um resultado, eu não vai ser o mesmo de pegar um paciente ali que já está com seus 70 anos, já com uma flacidez bem mais acentuada, que vai dar um antes e um depois muito melhor. Então, assim, você ainda não vai ter indicação para fazer cirurgia, né? Mas quem sabe o seu tio, o seu avô, o seu pai, pode ser que esteja. Então, assim, é muito individual. Então, por isso que a consulta ela é sempre presencial, né? Então, assim, salve algumas exceções a gente faz ali por chamada de vídeo para pacientes que moram em outras cidades e a gente faz uma pré-consulta, né? E aí depois a gente, se for realmente decidir a cirurgia, a gente faz uma consulta presencial para o nosso paciente, né? Então, assim, a relação idade, ela também não conta muito, mas ela é um parâmetro ali a partir dos 40, 50 anos de idade, é o mais comum para a gente, ou no paciente pós-bariátrico. Perfeito. Então, pelo que eu compreendo, o lifting facial é a remoção de pele. Isso. A gente, superficialmente falando, a gente retira esse excesso de pele, né? Sim. Então a gente também faz a aplicatura do músculo, né? Tem alguns músculos em especial que fazem parte dessa cirurgia também, como o SMES, o platisma. Então são músculos que a gente também faz uma retração, né? Então conforme a idade vai avançando, todo o nosso rosto vai ganhando flacidez. Eu costumo falar que ali, a partir dos 30 anos, que a gente vai envelhecendo de fato, né? Que é onde a gente não produz mais colágeno. Então, o teu rosto, ele vai despencando, né? Com o passar dos anos. O pessoal se queixa, meu rosto tá caindo. O rosto tá caindo. Então, aí é que entra a parte... Então, assim, tanto na pele quanto na musculatura, você vai ficando mais flácido. Então, a gente tira esse excesso de pele e faz também a aplicatura do músculo, que é uma cirurgia que costuma durar muito mais, né? Então, se eu faço uma remoção de pele apenas, é uma cirurgia que vai durar pouco tempo. Agora, se eu faço também a aplicatura do músculo, é uma cirurgia que vai durar pro resto da vida. Então, o paciente ali que já está na casa dos seus 60 anos, ele não vai realizar essa cirurgia nunca mais na vida dele, né? Então, é uma cirurgia que vai durar até o dia que ele não tiver mais entre a gente. Interessante. E para aquele público que, principalmente eu acredito que mais a mulher, né, que quer mudar algo no rosto, né, mais para a parte estética. Doutor, não tô contente com o meu rosto, né? Me olho no espelho, não me acho bonita. Também é indicado ou não? Olha, é única e exclusivamente para pacientes que têm excesso de pele, né? Então, pode ser por bariátrico, por peso, ou por idade avançada. Mas tem pacientes que têm 90 anos e não tem indicação. Agora, nós na clínica, nós temos um conjunto de profissionais que podem fazer com que o paciente tenha uma indicação do qual ele deseja, né? Então, se ele quer uma mudança no rosto dele, mas ele não tem a indicação cirúrgica, ele tem indicação com preenchedores, ele tem indicação com botox, ele tem indicação no fio de PDO, e isso daí vai partir mais da área da Nicole. Então a gente trabalha ali em conjunto, né? A Nicole que faz essa parte dermatológica, então ela faz o preenchimento labial, ela faz a rinovação, faz o botox, faz os fios de sustentação. Então, se o paciente ali jovem não tem indicação cirúrgica, mas ele quer fazer uma transformação dessa, ele não precisa entrar na faca para se transformar. Já entra. Então, ele já entra nessa área já da Hoff, né? Que é os preenchedores. Então,
o paciente ele vai conseguir resolver o problema dele, mas nem todo caso vai ser cirúrgico. Ótimo, bem explicativo. E tem alguma objeção que você já recebeu no consultório? Às vezes você indica a cirurgia para a pessoa. Ah, não quero fazer por causa disso ou disso. Alguma objeção que costuma chegar para você? No caso do paciente querer e eu não querer? Não, não. Você indicar a cirurgia, que aquilo ali é o melhor para o paciente, mas às vezes com medo da faca, sim. com medo da anestesia, Isso enfim. aí acontece todos os dias. Todo o processo cirúrgico, né? Acredito eu no meu pouco conhecimento, ele tem um risco nem que for mínimo, Claro. né? Então, é esse tipo de objeção que eu gostaria que você comentasse. Olha. Por quê? Às vezes o pessoal procura, né? É indicada a cirurgia, mas por medo não faz. Com certeza. Assim, hoje, se você for tirar uma unha encravada, tem o seu risco, Sim. né? Então ela pode contaminar, pode dar uma bactéria ali, e se você não tiver o tratamento correto, não tiver a asepsia, a higienização correta, você pode perder um dedo, pode perder a vida por conta de uma unha encravada. Então, assim, não tem como a gente falar que Exato. não existe risco em qualquer procedimento. Se você for aplicar um Botox, e é muito raro, mas acontecer de você ter uma anafilaxia ali, uma alergia muito forte, você pode chegar ao óbito, né? Então, assim, muito difícil, é muito difícil. Então, mas não existe aquela cirurgia, ou assim, o médico ele não pode te garantir que é 100% seguro, 100% eficaz, o resultado vai ficar 100% do jeito que você quer. Então, assim, cada paciente reage de uma forma diferente, cada rosto é único, né? Então, assim, o médico, ele faz a parte científica, mas ele também é um artista, né? Sim. Então, não tem como eu te garantir nada, mas tem como eu tentar acertar 99,9%, né? Então, hoje, o paciente, ele vai chegar com receio, ele vai chegar com medo, ele vai chegar com dúvidas, né? Então, o médico, ele também tem que saber lidar com esse tipo de situação. Então, ele tem que saber explicar certinho, tanto a parte que nem a gente está fazendo aqui agora, a parte mais técnica, a parte mais Sim, teórica, como importante. também a parte ali que envolve toda a parte cirúrgica, né? Porque tem os seus riscos normais, Sim. né? A gente procura fazer ali de uma forma que fica menos. É por isso que a gente também faz a cirurgia ambulatorial. Sim. Porque a cirurgia hospitalar, ela geralmente ela vai com anestesia geral. Em alguns casos, por exemplo, cirurgias maiores, como cirurgias corporais, uma lipoaspiração corporal grande, uma prótese de silicone, são cirurgias que requerem uma anestesia geral justamente por conta da invasão, né? Por conta que é uma cirurgia muito invasiva, então o paciente ele não vai suportar fazer uma cirurgia dessa acordado com anestesia local. E tem o fator tecnologia também, né? As coisas avançaram bastante. Né? Eu gostaria que o doutor comentasse, né, por que, né, enquanto recomendada a cirurgia, por que os pacientes devem ficar tranquilos, né, com esse tipo de cirurgia? Né? Por que eles devem ficar tranquilos? Qual que é o diferencial? O que vocês entregam, né, além do conhecimento técnico, né, a estrutura? Né? O que você poderia passar para o pessoal? Olha, a gente... Primeiro de tudo, a gente segue todos os protocolos de normas sanitárias para tentar fazer ao máximo a cirurgia ocorra de uma forma mais limpa e segura, né? Então a gente, depois que a gente começa esse protocolo, a gente faz toda a parte de anestesiologia e faz todos os testes de sensibilidade no paciente. Então o paciente ele nunca na vida ele vai estar sendo operado e tá reclamando de dor. Então isso aí não existe na nossa cirurgia. Então se o paciente falar assim, olha, eu tô sentindo alguma coisa aqui perto da orelha, a gente vai parar todo o procedimento e anestesiar mais, né? Então se não existe, a gente tá lá fazendo o paciente sofrer. Então, é por isso assim que muitos pacientes têm essa visão, né, de que vai sentir alguma coisa, tem receio porque às vezes está acordado, né? A gente também Ou já teve outra experiência não tão boa, né? Então a gente também trabalha ali com sedações, né?
tanto orais como venosas. Então a gente, se o paciente quer ficar dormindo na cirurgia, também pode acontecer. Ah, eu estou muito nervoso, eu não consigo ficar acordado. A gente faz uma sedaçãozinha leve ali, às vezes até mesmo com um Dormonide, clonazepam, que o paciente só dorme e quando ele acorda o procedimento já acabou. Tá pronto. Né? Então assim, a gente continua fazendo com anestesia local, mas com uma sedaçãozinha que ele vai dormir e ficar tranquilo, né? O pós-operatório também se pergunta muito. A gente também sempre passa uma rotina de pós-operatório, né? Então, como que o paciente vai lidar com esse pós-operatório? Ele vai usar o uso da máscara que a gente fornece. Ele vai fazer a troca do curativo periodicamente. Ele vai fazer a higienização. Até atividade, rotação, movimentação do pescoço, a gente deixa tudo digitado para o paciente, para ele Lembrar. para ele não ficar desamparado. E enquanto isso, nesses momentos da cicatrização, a gente vai tendo os retornos programados para ele. Né? Então a gente vai ver no dia da cirurgia, vai ver no dia depois, vai ver daqui 5, 7 e assim por diante até que cicatrize totalmente. Né? E se tiver acontecido, doutor, tô sentindo alguma coisa diferente aqui, tô sentindo isso, a gente tem toda uma receita de medicamento analgésico, anti-inflamatórios, antibióticos que o paciente também vai estar tomando nesse período. Né? Perfeito. Então, assim, justamente para que o paciente se sinta sempre bem acolhido e nunca parta da gente algo que a gente poderia ter resolvido e não resolveu. Né? Então, a gente tenta deixar tudo ali bem redondinho para o paciente. Então, toda vez que ele tem alguma dúvida, a gente sempre passa também tanto o número da clínica. Eu tenho no meu celular o número da clínica, então o paciente pode me ligar, pode me mandar mensagem a hora que ele quiser. Do acompanhamento. Tá acontecendo isso, isso e isso, 2 horas da manhã a gente resolve. Né? Então a gente põe ele no carro, a gente vai lá na clínica e resolve. Então assim, o paciente pode ficar tranquilo que nesse quesito da gente sempre vai ter 100%. Legal. Qual que é o tempo médio de um pós-operatório? Cirurgias menores, como blefaroplastia, a gente costuma tirar os pontos de 7 a 10 dias, né? Que é geralmente ali o processo de cicatrização, uma semana mais ou menos. Se nada tiver ocorrido diferente, vai ser nesse período. Então ele vai ficar ali no pós-operatório 7 dias. Se for um paciente que, por exemplo, tem um trabalho tipo aqui num podcast, que ele não tem tanto esforço físico, né? Ele tá aqui no ar-condicionado, tá sentado, tá tranquilo, ele não tem restrição de trabalho. Então, às vezes o paciente trabalha no escritório, às vezes trabalha ali advogado, ou trabalha em algo que ele não tenha tanto esforço e não pegue tanto sol, ele não tem restrição na blefaroplastia. Caso ele faça esforço físico, eu trabalho carregando peso, eu sou personal da academia e eu ajudo meu aluno no Pedreiro, mestre de obra também. Mestre de obra. Sim. Então, esse aí eu indico para ele ficar pelo menos os 7 dias de repouso, né? Longe dessas atividades pesadas. E longe do sol, porque se você bate o braço, bate a perna e ficou roxo, o sol bater em cima pode ficar manchadinho. Assim como o olho, se o olho ficar um pouco roxo, não é bom pegar sol por conta desses hematomas, e esses hematomas podem ficar manchado o teu rosto por mais tempo, né? Então, evitar sol e evitar esforço físico. Dentro das cirurgias maiores, como no lift, a única diferença é a quantidade de tempo de repouso. Então, geralmente os pontos são tirados ali de 10 a 15 dias, a depender do processo de cicatrização dos pontos, né? E dentro desse período, a gente sempre indica o paciente a não fazer esses mesmos esforços físicos. Sim. Não ir para a alimentação é praticamente a mesma. A alimentação normal, só que como você está num processo ali de cicatrização e você está tomando medicações, não é bom você ingerir bebida alcoólica, não é bom você comer comidas muito gordurosas, né? Sim. Então ir ali para uma costelão, uma churrascada, comer uma comida que realmente tenha muita gordura e bebida alcoólica, né? De restante, arroz, feijão e carne tá liberado à vontade, né? Então, mais assim, restrições mais específicas são para pacientes mais específicos, como pacientes que tem alguma cardiopatia, alguma diabetes, alguma doença de base ali, que aí a gente faz um protocolo mais específico para esse tipo de paciente. Agora, pacientes comuns que não tenham doenças de base, segue a vida normal.
Ótimo, bem explicativo, eu tenho certeza. Para mim ficou muito claro e para você de casa também. Doutor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Devido à sua idade, 33 anos, né, já opera. Você já passou alguma situação de preconceito, né, devido à idade? A pessoa fala assim, pô, não vou deixar um médico de 33 anos me operar. Já passou por isso ou não? Olha, dentro dos procedimentos cirúrgicos, os pacientes, alguns ou outros, assim, tem algum receio, né? Pergunto. Inclusive, assim, tem uns que eu não sei se é pra puxar saco ou se é pra elogiar. Às vezes falam que eu tenho menos idade, né? Tipo assim, eu falo, ó, tenho 33. Nossa, eu pensei que você tinha 25. Aí eu acho que isso aí deve ser mais um conversa, né? Ou a Nicole que tá fazendo uns procedimentos bons aí, tô rejuvenescendo. Mas dentro da clínica, principalmente quando eu cheguei aqui, eu acho que eu tinha uma carinha de mais novo também, há uns 3 anos atrás, né? Eu via muito isso dentro da clínica médica em idosos. Então, assim, aquele senhorzinho mais raiz ali, que acostumado com aquele médico mais Antigo. velho, mais antigo ali, mais rústico. Quando chegava em mim, olhava pra mim, esse piá aí de 20 e poucos anos, eu não dou confiança pra ele, né? Acabou de formar. Mas assim, Acontece. isso aí tudo a gente consegue ir contornando através de um bom diálogo, né? Então tem que saber lidar com esse tipo de paciente também. Você não pode também se estressar e você tem que saber conversar e passar segurança, né? Porque na verdade ele tá assim porque ele tá inseguro. Então ele quer o melhor tratamento para ele. Então o medo dele, o receio, é não ser bem atendido, não ser bem acolhido. Então a partir do momento que você tenta passar um tratamento correto, você faz as perguntas corretas, o exame correto e o paciente se sente seguro, se sente acolhido, aí morreu a idade, né? Então a idade não importa, na verdade. Então o que importa, na verdade, é como você está lidando com a situação. Perfeito. E já tem alguma cirurgia de lifting facial que você fez que já marcou a sua carreira? Olha, sendo modesto ou sendo mais, Pode mais ficar tranquilo? um case Eu de acho sucesso assim para as que pessoas, né, entenderem um eu pouquinho acho do que pode que acontecer. algumas cirurgias recentes ficaram muito boas, né? Sim, Eu acho que o paciente ele ajuda bastante também, porque o paciente quando ele tem ali um antes mais marcante, né? Então o paciente que tem mais flacidez, quando você faz o depois dele, dá um choque, né? Então aquele antes e depois ali fica muito visível e o paciente também tem que se ajudar. Então assim, a partir do momento que eu terminei minha cirurgia, eu fiz 50%. Os outros 50% tem que ser o paciente. Então, o paciente que faz uma boa drenagem pós-cirúrgica, o paciente que cuida da ferida para ela não inflamar, toma toda a medicação correta, faz o uso da máscara, ele não faz nenhum tipo de atividade que não era indicado, não faz nenhum tipo de esforço, não anda no sol, é um paciente nota 10. Esse paciente nota 10, ele provavelmente vai ter um pós-cirúrgico nota 10. Agora, o paciente que a contribuiu, né? gente faz todo esse procedimento e ele não cuida, ele não tem uma boa higienização, ele não toma a medicação correta, ele faz atividade que não era para ele fazer, provavelmente essa cirurgia não vai ficar 100%, né? Então ela vai ficar muito boa? Vai ficar muito boa, mas provavelmente ficaria melhor ainda se ele tivesse seguido todos os Feita a parte protocolos, feita a parte dele. Então isso aí conta muito na cirurgia. Então quando você pega um paciente que tem ali um bom antes para fazer um bom depois, e ele faz tudo que a gente pede, que é muito difícil fazer, mas quando faz tudo que a gente pede, a cirurgia fica perfeita e são essas cirurgias que marcam, né? Porque é que não te falei, eles são nossos outdoors ambulantes, né? Então é uma cirurgia que todo mundo vai olhar, a irmã, a tia, a prima vai querer vir fazer também, porque vai achar espetacular. Então quando você olha, inclusive eu postei hoje um resultado agora de eu fiz cirurgia em 4 irmãs, né? Caramba! A segunda que eu fiz cirurgia, eu postei hoje o resultado antes e depois dela, e assim, ficou espetacular, né? Rejuvenesceu 10 anos na vida dela. Que legal. Como que o doutor vê hoje? Hoje nós temos aí o acesso à internet muito rápido, as pessoas estão com o celular na mão, né? Muita informação correndo também. Enfim, profissionais de outras áreas entrando nesse meio de harmonização facial, farmacêutico, esteticista, biomédico, né? Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho do seu conhecimento
Para aquela pessoa que às vezes está pensando em buscar por um profissional médico, né? O que que ela deve cuidar, né? O que que ela deve conhecer daquele profissional, né? E comenta também qual que é a importância, né? O conselho, o CRM, ele já foi mais restrito, principalmente colocar antes e depois, né? Expor ali o paciente, na sua rotina de clínica, lá na sua clínica. Qual que é a importância disso para o teu trabalho? Porque as pessoas precisam saber, Claro. né, o resultado que você já entregou, né, em outros pacientes que fizeram o procedimento. Sim. Olha, eu acho que hoje, tanto na medicina, quanto na arquitetura, na engenharia, em qualquer área que você for atuar, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Então a gente, como médico, a gente atua nessa parte da estética, assim como o dentista também, assim como o esteticista, assim como o biomédico. Então tem várias outras áreas da saúde que atuam também nessas áreas de estética facial, né? Perfeito. Só que não é a minha formação médica que vai me deixar superior a uma formação de odontologia. Sim. Na verdade, o que me deixa superior é eu saber mais do que um outro profissional. Então, assim, se eu faço a minha parte bem feita, tá excelente. Agora, se outro profissional de outra área também faz a parte bem feita, também tá excelente. Agora, o que não dá é, por exemplo, assim como eu posso fazer, né, mal feito, um paciente, um profissional de outra área também fazer, né? Então, o que a gente vê muito hoje é uma explosão de profissionais aparecendo no mercado, De várias de áreas. várias áreas, e que não tá ruim. O que tá ruim é a qualidade que tá aparecendo, né? Isso é o- Então a gente tem muitos profissionais excelentes, tanto na odontologia, quanto na biomedicina, quanto na estética, e tem profissionais horríveis, tanto na medicina, quanto na odontologia, quanto em todas as áreas. Sim. Então, eu não acho que é apenas a profissão em si. É claro que eu acredito, assim, que quando, pelo menos na medicina, o médico, ele é muito... ele é mais treinado, mais estudado nessa parte de pós-procedimento, quando dá alguma coisa errada, Sim. né? Então, por Já exemplo, tem assim, esse preparo, né? tenho esse Para preparo lidar com a pra situação lidar adversa. com a situação adversa. Perfeito. Então, eu acredito assim, se aconteceu uma situação adversa, lá o paciente começou a passar mal, eu acredito que o médico, ele é um dos profissionais mais capacitados que tem para resolver essa situação. Mas não desmerecendo outras profissões. sim. Assim, se um profissional de outra área, ele está atuando e ele também dá conta de resolver essa situação, então tá tudo certo, né? Só que tem essa diferença, né? E aí, a respeito da outra pergunta das redes sociais, né? Do antes e depois, né? O fato antes e de estar depois. expondo o paciente. Isso daí é uma coisa que prejudicou muito a carreira médica, né? Porque foi assim, dos 10 anos pra cá que essa explosão ali de redes sociais que tá vindo com força, né? E a medicina, ela é voltada mais para informação e não para autodivulgação. Sim. Então o conselho médico, ele prioriza muito a divulgação da informação, né? Então você divulga o que é bom, o que é ruim, o que dá certo, o que não dá errado, mas você não pode fazer uma autopromoção, né? Perfeito. Se autopromover em cima daquele caso. Autopromover. Então eu não posso, por exemplo, hoje a Blefaro tá com uma promoção especial, desconto 2 por 1. Isso aí eu não posso fazer, Isso. né? Só que outras profissões podem fazer esse tipo de propaganda. Isso daí acaba prejudicando a capacitação na nossa área. Então, assim, acaba que o nosso próprio conselho dá uma brecada, dá uma barrada, né? Então, o que eu acho que é errado é ser liberado para um e não ser liberado para outro. Deveria ter um consenso, né? Sim. Vai ser... Tá aqui todas as normas, todo mundo tem que seguir a mesma norma, que aí seria algo mais justo, né? Então a gente não teria essa confusão, porque eu acho que a informação, a autodivulgação, ela pode ser levada como informação. Claro que você
pode se autopromover, mas você também está levando uma informação útil para o paciente, né? Assim como a gente está conversando aqui nesse podcast, a gente está tirando várias dúvidas que tanto você quanto quem está ouvindo a gente tá tirando, né? Sim. Então, se a gente pudesse falar livremente mais sobre diversos assuntos, eu acho que a gente teria um laço muito maior de afinidade entre o paciente e o profissional. Isso daí seria um marco muito mais assertivo, né? Então, assim, a gente teria um paciente mais qualificado, não teria ali um paciente que tem uma dúvida totalmente diferente, assim como você estava perguntando sobre qual que é a indicação cirúrgica, se qualquer um pode fazer ou se só aquele paciente específico poderia fazer. Se ele tivesse um acesso melhor a esse tipo de informação, ele já saberia já antes de ir para consulta o que serve para ele e o que não serve. No meu ponto de vista também, isso confunde muito a cabeça do paciente ou do futuro paciente, né? Porque assim, vários procedimentos, você pega hoje um Botox, né? Hoje um Botox, várias áreas permite fazer esse procedimento. Sim. Então nem toda área, por exemplo, aí dá divergência na onde? No valor. Né? Então a cabeça do paciente fica um pouco bagunçada. Como que você vê nessa linha que a gente está comentando? Como que você observa? O que deve ter de restrição? Porque mesmo que a pessoa tem, né, nenhum tipo de... Não é preconceito, mas é para normalizar essa situação. Porque eu já vi profissionais médicos reclamando. Ah, mas o procedimento que eu ofereço aqui na clínica, fulana também consegue oferecer. E o preço não fica competitivo, né? Porque existe essa diferença, né? Na graduação também, na especialização. É onde uma colega médica falou assim para mim, falou, Rodrigo, eu investi X mil para fazer essa especialização. Ela até brincou, tudo para médico é caro. Cara, infelizmente, Esse é o assim, detalhe. Você falou que é médico, sobe 2 zeros, né? Então, assim, quando a gente foi montar nossa clínica, a gente, tem X aqui, vai fazer que vai sobrar. Quando a gente terminou, já tinha X, Y, Z, W, então, assim, ficou muito acima do que a gente esperava, justamente porque, assim, a gente imagina que, é só um procedimento, é só um botox, mas não é. Hoje o médico, para ele fazer a formação dele, ou numa federal ou numa particular, a particular nem... Hoje a mais barata é 10 mil reais a mensalidade, né? Depois que você formou por 6 anos, você ainda tem que fazer uma pós-graduação que geralmente vai te custar ali 3, 4, 5 mil reais mensais por mais 3 anos. Depois você vai pagar um curso. Um curso não custa 5 mil, 3 mil reais. O custo de um curso custa 20, 30, 40 mil reais. Então isso aí tudo é um custo muito elevado. Então se você chegar e querer colocar ali um procedimento na linha inferior, você não consegue tirar o retorno de todo o investimento que você fez, né? Então hoje tem muito paciente que ele busca preço. Mas hoje a nossa clínica ela tenta entregar qualidade, né? Então, hoje, eu te garanto que se você for lá fazer o meu procedimento e você não ficar satisfeito, eu devolvo teu dinheiro. Então, para mim, se você está pagando, o tio ali da esquina te cobra menos. Só que pode ser que ele não te faça essa mesma oferta. Eu tô te cobrando um valor que não é o mais caro, mas também não é o mais barato. A nossa clínica ali sempre faz um preço totalmente justo para o nosso Preço paciente. de comércio que circula, né? Só que eu te garanto qualidade, né? Então, eu vou te fazer um botox, vou te fazer um preenchimento, eu não vou fazer um procedimento no qual você, não gostei, não ficou satisfeito, não ficou bom. Então, não vou te cobrar por um procedimento no qual você não gostou, né? Agora, se o procedimento que eu fiz ficou totalmente satisfatório, então você vai pagar com felicidade, né? Então, você comprou a qualidade. Né? Então você comprou a qualidade e compra a segurança que você está fazendo com o médico. Então qualquer procedimento que a gente fez deu alguma intercorrência, a gente tem a obrigação de lidar com essa intercorrência. Então se deu errado, uma sobrancelha não está subindo, a outra tá, a gente vai corrigir.
né? Ah, o preenchimento que eu coloquei no meu nariz tá me dando alergia, não tá dando. A gente tem como tirar, né? Então a gente tira e tá tudo certo, toma a medicação e vai para casa feliz, não precisa pagar o procedimento. Então, assim, a gente sempre vai prezar a qualidade. Então, se o paciente que quer só prezar preço, é igual eu falo assim: ah, se a gente fosse só querer preço, quando a gente fosse comprar um carro, não era melhor comprar um carro de leilão? Que é a metade do preço, né? Mas a gente quer o quê? A gente quer qualidade, né? Então a gente quer um carro que tenha procedência, a gente quer um carro com quilometragem baixa, um carro que tenha manual, chave reserva, um carro que todas as revisões na concessionária, né? Então você está comprando o quê? O preço ou está comprando a qualidade, né? Quando você está comprando um carro assim, com essa visão, você está comprando a qualidade. Às vezes o cara tá 2, 3 mil reais acima da tabela ali e você vê, mas o carro tá muito bom, tá zero, tá excelente. Então você comprou a qualidade. Agora, se eu quisesse comprar só o preço, eu pegava a metade do preço naquele do leilão, que tá ali com 150 mil de quilômetros rodados. Então, assim, tem essa diferença. A gente, na verdade, a gente quer esse paciente que busca qualidade e não somente o preço. Eu trouxe esse tema porque é muito interessante. Eu tenho muitos amigos, né, que atuam na área da estética, biomédicos também, e é um ponto legal da gente conversar, porque assim, vai contribuir com todo mundo, né? Quando você tem uma normalização, né, um método de trabalhar, o problema não é o bom profissional. O bom profissional, independente se ele é formado em estética, na medicina, ele tem especialização, ele vai entregar um bom serviço. O problema é que toda profissão tem aquele que não entrega o prometido. Com certeza. Então, por isso que é um tema que tem que discutir, né? Porque até mesmo para passar uma segurança maior para quem compra os procedimentos, né? No fator da garantia, o preço também para ficar algo mais competitivo entre as categorias que estão envolvidas. E vamos falar um pouquinho, doutor, também da blefaroplastia. Isso mesmo. Meu português não é tão arrojado. Cirurgia de pálpebras. Isso. Vamos falar um pouquinho dessa cirurgia. Já falamos muito de lift, né? Abordamos muito esse tema. Vamos falar um pouquinho dessa cirurgia, da mesma linha. Para quem serve? Qual que é a principal queixa? Acho que é uma pergunta interessante para a gente responder. Sim. Olha, a blefaroplastia, que é essa retirada do excesso de pele das pálpebras, tanto inferiores quanto superiores, ela vai ter duas principais indicações. Uma é a principal, que é a estética. Geralmente ali o paciente que já está acima dos seus 40 anos de idade, um paciente que já está incomodando, tem esse excesso de pele aqui na região dos meus olhos, quando eu vou tirar uma foto não fica legal, fica incomodado, ali quando eu vou colocar um cílio, quando eu vou fazer uma maquiagem, fica borrando. Então, geralmente, é um paciente, 90% é o paciente feminino, meu público feminino, que mais reclama da blefaro, como parte estética. Agora, a outra parte principal é a funcional. Então, quando o paciente ele já está reclamando que o olho dele está difícil de abrir, porque ele faz leitura, ele trabalha na frente do computador, ele gosta de ler muitos livros, e aí a pálpebra já está caindo sobre os olhos e ele já está tendo um esforço maior para deixar os olhos abertos. Então, geralmente, esse público aí é feminino também, mas a maioria dos homens vem por essa questão. É claro que também esteticamente você vai ficar com os olhos mais abertos, vai ficar mais bonito. Então, são as duas principais indicações. É mais ali a parte funcional e a parte estética. Que legal. E a partir ali de que idade já pode acontecer? Olha, o pálpebra é muito hereditário. Sim. Né? Tem paciente ali que chega com 60 anos de idade com a pálpebra zero. Eu acho que, eu tenho 33 e a minha pálpebra tá um pouco caída aqui. Eu acho que depois tem que dar tirar um pouquinho futuramente. Então, assim, eu vejo assim, que a partir dos 35 anos, 40, já começa alguns casos a ter indicação. Geralmente ali a partir dos 40 anos de idade, se for um caso mais estético, né? Um caso ali funcional, mais um senhorzinho ali de 50, 60 anos para cima, que ele já começa a se incomodar com a abertura dos olhos. Quando trata de olhos, né? Eu acredito que já deve ter tido essa pergunta lá no consultório.
Doutor, fazendo essa cirurgia, corre o risco de cegueira, de eu perder a visão? Olha, a única forma de você perder a visão é caso o profissional que esteja realizando a sua cirurgia faça um procedimento errado, né? Ali venha com um bisturi e perfure o globo ocular, faça um anestésico no qual não tinha indicação, Sim. ou quando ele vai tirar aquele excesso de gordurinha que a gente tem uns coxinhos de gorduras dentro da pálpebra, que eles também são retirados para poder ficar com a pálpebra ali um pouco mais lipada, mais bonita, né? Se o profissional tira aquela gordura ali, deixa um sangramento retroocular e causa um hematoma ali, você claramente pode perder a visão. Então, assim, 99% dos casos vai ser ali um Um erro médico ali. profissional que vai fazer algum tipo de procedimento equivocado, né? Sim. Mas também tem o pós-cirúrgico, né? Que nem a gente sempre fala. Então, o paciente ele não fez um pós-cirurgia adequado, bateu o olho, tomou algum medicamento ou tomou alguma bebida alcoólica, fez uma pressão ocular e causou, é muito raro de acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, assim, hoje, se o profissional faz tudo como era para ser feito e o paciente também no pós-operatório, então tem 99,999% de chance de nunca acontecer nenhum A chance problema. é mínima. Então é uma chance muito mínima de Perfeito. acontecer qualquer tipo de intercorrência. Uso de tela acelera o processo de indicação de uma cirurgia como essa? Ó, Uso excessivo, né? Falando de... a tela em si, ela é um problema que ele, infelizmente, não vai acabar nem vai ficar pulvo, né? Então, assim, Tende a aumentar. conforme for aumentando a tecnologia, a humanidade vai ficar cada vez mais à frente das telas. Sim. Então, isso aí, ele vai interferir diretamente na sua visão. Então, enquanto não tiver uma tecnologia ali de bloqueio de radiação para os olhos, a gente vai ter uma prejudicação visual bastante elevada com o passar dos anos. Então, assim, hoje você vê crianças e adolescentes já necessitando de um grau bem mais elevado de óculos por conta do uso da excesso tela. do uso da tela, né? E o paciente ali, que ele fica à frente da tela, além dessa prejudicação visual, ele também pode ser que ele faça ali uma expressão facial durante muitos anos, para forçar a vista por conta da tela, que cause uma flacidez mais acentuada, mais precoce. Sim. Então, assim, essa cirurgia estética, ela sempre vai estar correlacionada com a tela também. Então, muito genético, né? Paciente ali, pai, mãe, avô, que tem ali uma flacidez maior já sempre de família. Sim. E muito também pelos hábitos e costumes. De como vem avançando também a tecnologia. Então, assim, a questão do sedentarismo, da alimentação, do uso da tela, isso aí tudo vai contribuir para a tua qualidade de pele. Legal. E na sua visão, doutor, existe algum procedimento estético, né, que hoje virou moda, que você acredita que as pessoas não estão tendo o devido cuidado, que é perigoso? Olha, esses procedimentos cirúrgicos que a gente realiza são um deles. Então, você tem que saber escolher bastante o seu profissional, né, independente da área de atuação que ele faça. Então, você saber quem que está lidando com você é muito importante. Alguns procedimentos específicos, principalmente as tecnologias, né, os lasers. Né? Esses lasers, Ultraform, CO2, são sempre lasers que tem que saber serem usados, né? Principalmente por conta do nosso clima. Então hoje a gente está num país tropical que tá de dia tá 40 graus, à noite tá 38, né? Então, assim, nessa época do ano, no verão, não tem tanta indicação assim você fazer um laser mais agressivo no seu rosto. Por quê? Porque você vai ficar mais exposto ao sol e corre o risco de ter manchas no seu rosto, né? Então a gente sempre procura fazer indicações do paciente começar a fazer esse tipo de tratamento de pele no inverno, onde os raios solares vão estar menor e você vai ficar mais tempo ali
sobre um céu nublado ou mais em casa, e você não vai ter esse risco maior de ter essa agressão solar, né? Então, assim, hoje, assim, tecnologias estão avançando muito nesse quesito e as próprias cirurgias também, em conjunto, tem que saber escolher bastante o profissional. Perfeito. E como que você vê hoje, falando do mercado médico, né? Querendo ou não, né, existe um ganho, né? Existe um comércio por trás de alguns procedimentos, né? Até onde, assim, é o limite do profissional? Não somente pensar no ganho, e sim pensar na qualidade, né, do procedimento que vai ser entregue àquele paciente, se de fato é indicado ou não. Porque às vezes, né, pode acontecer em várias áreas, a gente vê essa queixa, ah, a pessoa não precisava fazer aquilo, mas o fulano ofereceu porque tem o comércio por trás. Sim. Qual que é a tua visão em relação a isso? Com certeza, isso daí é algo que eu falo em consultório. Quando um paciente meu chega com a ideia de fazer tal procedimento. E eu vejo que não tem indicação clínica nem cirúrgica para ele fazer. Então, eu poderia fazer e satisfazer Sim. o desejo dele, poderia. Só que eu não vejo que vai ter resultado. Então, tem duas coisas que eu não quero que aconteça na minha clínica. Uma é que o paciente pague por algo que ele não precisava fazer. E outra é que ele saia insatisfeito porque ele tinha uma ideia que não se concretizou. Então, como que eu vou ficar nessa história, né? Sim. Então, não tem como, hoje, eu querer ganhar em cima de um procedimento pensando Só no ganho. só no ganho, né? Você tem que pensar no teu paciente e você tem que pensar no pós do seu paciente, né? Então, se o paciente não tem indicação para aquilo, você vai fazer, ele não vai ter resultado, ele vai sacar na hora que ele foi só tapeado, né? Então, vai ser um dinheiro que não vai valer a pena, né? Então, na verdade, você está se queimando fazendo esse tipo de procedimento. Então, assim, todo profissional que faz esse tipo de situação, com o paciente que está ganhando hoje e lá na frente ele vai perder, né? Então, eu sempre vi assim, eu fiz o exemplo do carro, a gente faz o exemplo também da oficina, né? Geralmente o carro tá com algum problema ali, que às vezes é um problema simples, o mecânico fala, isso aqui é a rebiboca da parafuseta, inventa um monte de nome diferente para te enfiar a faca, né? Sim. Não é todo profissional, claro, que faz isso daí, Sim, mas sim. com certeza é apenas um exemplo, tem profissional que faz. Assim como na área da saúde, assim como na área da estética, né? Toda área tem. Toda área vai ter aquele cara que vai querer ganhar em cima, né? Por que eu falo isso? Porque hoje a internet ela tá muito forte. Às vezes a pessoa vê lá na internet, olha, a Virgínia fez aquele procedimento, eu também quero fazer. E cada corpo é único. Às vezes para aquele corpo não é indicado fazer o procedimento da Virgínia. Sim. Então, qual que é a recomendação que o doutor fala para essas pessoas, né, que elas devem se preocupar? É porque assim, existe uma diferença entre a realidade e a sua expectativa, né? Então a gente tenta aproximar essas duas, esse abismo Sim. que o paciente chega, porque, por exemplo, chega lá uma paciente que tem um biotipo totalmente diferente, às vezes uma paciente oriental, aí ela quer ficar igual a Virgínia. Aí vai ser bem difícil a gente conseguir chegar próximo desse resultado, né? Sim. Então, assim, a expectativa da paciente, ela tem que casar com o resultado. Não tem como o paciente chegar lá e ele ter um biotipo totalmente diferente e ele querer um resultado igual a um famoso. A gente pode muito bem chegar a um acordo e explicar para ele, olha, você pode melhorar essa situação, você pode melhorar isso no seu rosto, você pode fazer aquilo e você vai ficar. Se você hoje está se sentindo 7 de 10, provavelmente depois desse procedimento que eu vou fazer, você vai se sentir 9 ou 10 de 10, né? Sim. Então, Tem que a alinhar. expectativa tem que estar alinhada em cima da realidade. Então, o objetivo da gente é mostrar para o paciente que ele vai ter a melhor versão dele e não a versão de uma pessoa que ele se espelha, né? Então, ele tem que ficar na cabeça dele que ele tem que sair da clínica melhor do que ele saiu. Ou do que ele chegou. Melhor do que ele chegou. E não transformado em outra pessoa. Porque isso aí é só Jesus. Existe outra cirurgia que é comum hoje em dia que você faz lá na clínica? Olha,
Tem algumas cirurgias que a gente faz lá, né? Como a otoplastia. A gente faz o lip lift, né? Que é quando o paciente já tem um lábio mais caidinho, a gente levanta um pouco o lábio dele. A gente faz a lectomia. A gente faz o lifting facial também, faz a cervicoplastia, faz a lipo de papada. Aí algumas pequenas cirurgias corporais, como a ninfoplastia também a gente faz, que é aquela retirada dos pequenos lábios da mulher, né? Sim. Também faz ali lipo de pubis também, que às vezes é algo que incomoda a mulher, às vezes a mulher não consegue usar uma roupa mais apertada, uma leg na academia, que ela se sente um pouco invadida por conta da situação, né? E aí é algo que incomoda ela de fato. Às vezes ali também uma lipo de axila, que também serve tanto para esteticamente falando, quando ela vai querer usar um biquíni ou uma alça do sutiã, fica incomodando aquela gordurinha na axila dela, como também para sudorese. Então, assim, um paciente que tem uma sudorese bem expressiva na região da axila também faz esse tipo de procedimento para diminuir. Assim como também dá para colocar o Botox. Perfeito. Então, o Botox ele também procedimento. Bastante procedimento. E aí também ajuda na sudorese. E vi que o doutor está pós-graduando em cirurgia plástica. Também. E para quando? Quanto tempo? Qual que é a tua visão de mercado daqui? O que esperar do Dr. Arthur nos próximos anos aqui em Campo Mourão? Acho que essa é a melhor colocação. Eu sempre, assim, o médico ele é um eterno estudante, né? Então, quem acha que é só 6 anos de medicina e tá bom, ganhou na vida, nem começa. Porque, assim, eu falo, eu comecei a estudar em 2012 medicina, a gente tá em 2016, eu ainda tô estudando e ainda vou pra frente aí. Então, assim, a gente sempre, assim, a gente consome muita informação. O médico ele tem que estar sempre se atualizando, né? É justamente porque a medicina ela vai evoluindo. Sim. E se você não se atualizar, você não consegue evoluir junto, né? Você vai ficando para trás. Então, assim, eu já fiz uma pós-graduação em nutrologia esportiva, já fiz uma de cirurgia de face, estou fazendo essa de cirurgia plástica. Quem sabe eu não faço de outra de cirurgia futuramente também. E aí, assim, a gente vai levando, né? Eu acho que tem mais esse ano e o próximo, eu já termino a cirurgia plástica, a gente vai ver certinho como que vai ser daqui para frente. E a expectativa é indo trazendo felicidade e sempre novidade para todos os nossos pacientes. Perfeito, doutor Arthur. Falou muito de procedimento, né? Falamos aqui também. Quando você falou em informação, né? A informação está chegando muito rápido. Então, uma pergunta que eu sempre faço para médico, eu adoro fazer essa pergunta. Como que é lá no teu consultório, né? Aquele paciente que já fez a consulta via ChatGPT. Como que é esse relacionamento? Como que você trata essa demanda? Geralmente é aquele paciente que ele já tem ele só quer a validação do médico, né? Ele só quer que o médico fale amém. Sim. Então chegue lá, faça a bênção dele e mande ele ir para casa. Mas muitas vezes não funciona dessa maneira. Até porque, que nem como a gente falou, que todo rosto é único, todo corpo é único também. Então eu acho que essas consultas online com tecnologia, elas são o futuro. Né? Sim. Então uma hora ou outra elas vão conseguir ter aptidão para ficarem cada vez mais autônomas. Então assim procedimentos mais rotineiros, né? Como uma gripe, ali um resfriado comum, uma dor de barriga, vão ser algo que eu acredito que a inteligência artificial muito rapidamente vai conseguir lidar com esse tipo de situação. Só que tem situações que são muito particulares, né? Então, pacientes ali com situações adversas, né? Então, um paciente com várias comorbidades, várias doenças associadas, então um procedimento ali, ele tem que ser um atendimento personalizado. Perfeito. Então, eu acredito que hoje, se o paciente que vem já com essa cabeça dele pronta, ele é um paciente que na verdade, ele só queria a validação do médico, né? Mas a gente tenta lidar com essa situação da melhor maneira possível, explicando certinho, olha, você tem que fazer isso aqui. Às vezes o chat está indo por esse caminho porque essa pergunta que você fez não era uma pergunta apropriada, então você induziu ele a ter esse tipo de resposta. Então a gente, ou às vezes também assim, quando é, por exemplo, uma gripe.
o chat consegue responder, toma ali um analgésico, toma ali um expectorante, a coristina, alguma coisa, e realmente está certo, repouso, hidratação e analgesia. Então é um quadro viral que é totalmente limitado. Então é algo simples de se lidar. Né? Então eu acho que hoje assim, esse acesso à informação, ele pode ser prejudicial para tratamentos mais complexos, mas ele é totalmente benéfico para pacientes que têm ali a gente fala assim, uma besteira, né? Quando a gente fala assim, uma coisa mais tranquila. Um resfriado comum, uma dorzinha no estômago, às vezes comeu ali um lanche muito gorduroso e tá ali com uma azia, e é algo que é passageiro, né? Então, mais futuramente eu acredito que a tecnologia vai dominar tudo. E ele é um aliado do médico também, né? Aliado Eu vejo que ele é um aliado, ele traz uma informação legal, o médico pode usar isso a Com favor. certeza, às vezes assim, vamos imaginar que eu sei o tratamento que eu tenho que fazer para você, mas eu esqueci a dose, né? Porque às vezes cada medicamento tem a sua dose, cada medicamento tem a sua composição, né? Então vamos imaginar assim, nossa, eu vou passar um antibiótico, porém não sei qual que é o antibiótico. É diferente. Agora, quando eu sei a medicação, se eu sei, mas, putz, será que é de 8 em 8 horas ou se é de 12 em 12? Agora eu tô na dúvida. Aí você faz ali uma consulta rápida, ele te manda a posologia em questão de 1 segundo, isso é válido, né? Então, assim, você não perguntou o que era, você só digitou assim, posologia da azitromicina. E aí ele foi lá e colocou, é de 12 em 12, é de 8 em 8, é de 6 em 6, toma um comprimido, toma dois, então é 500 miligramas, é 1 grama, então isso daí sim ajuda bastante. Perfeito, bem explicativo, né? Acredito que não ficou nenhuma dúvida para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Falamos aí de vários procedimentos do Dr. Arthur. Para quem não conhece, o doutor está conhecendo agora. É um jovem médico, chegou em Campo Mourão já há algum tempinho, né? Está atendendo aqui. Como que o doutor vê hoje a saúde aqui do nosso município? Olha, como eu vim do Acre, e eu já, assim, se eu quisesse pegar um emprego ali de caminhoneiro, dava para tirar também, porque eu conheço muitos estados e cidades do Brasil. Eu vejo assim que o Paraná, assim, eu sempre puxo pro lado do paranaense, que aqui o sul, especificamente, o Santa Catarina, Noroeste do Paraná. o Rio Grande do Sul aqui e o Paraná, são os 3 estados do sul que são outro Brasil, né? Olha. Comparado assim a alguns lugares do norte, alguns lugares do nordeste ou do centro-oeste que são um pouco mais precários por conta da distância, aqui a gente está numa região que é privilegiada. Então, assim, se hoje o brasileiro reclama de saúde, reclama de educação, reclama de moradia, de saneamento básico, reclama com razão, né, que poderia estar melhor ainda. Sim. Porém, se você for fazer um comparativo com outras regiões do Brasil, a gente está no paraíso, né? Olha. Então, assim, aqui a saúde, ela tem muito a se melhorar, assim como em qualquer Sim. Tudo lugar dá para melhorar, na do verdade. Brasil, do mundo. Mas, assim, se você for fazer um comparativo com outras regiões, aqui está excelente, né? Tá excelente a saúde, tá excelente a educação, tá excelente a segurança. Então, comparado com outros locais, tá muito bom, né? Então, eu acho que hoje o coração do Brasil em questão de tecnologia e infraestrutura é aqui no sul. Então, hoje, se você mora no Paraná e quer mudar para outra região, pense 2 vezes, porque aqui ainda está sendo o melhor local do Brasil. Perfeito aí, ó. Pega essa dica. Valorize o que você tem. É melhor enxergar um copo meio cheio do que um copo meio vazio. Com certeza. Tudo dá para melhorar, mas afirma aqui o Dr. Arthur que a nossa região é uma região bem estruturada, e nós temos uma saúde aí de excelente qualidade. Eu também gosto bastante, né, aqui do município de Campo Mourão, vim de Umuarama também aqui pertinho, né, eu vejo que tem avançado muito. As autoridades públicas aí têm se esforçado, né, para entregar uma saúde de qualidade para os moradores, e é isso, né? Aí investindo em tecnologia, trazendo o que há de melhor, né, para o nosso Brasilzão velho de guerra aí, e que as coisas vão dando certo. Com certeza. Doutor, deixei alguma pergunta?
Se você quiser fazer mais alguma, pode mandar. Ficou algo que eu não perguntei que você gostaria de falar do seu trabalho, né? Falando sobre a Bléfaro, né? Sobre Sim, o LAD. a gente trabalha na nossa clínica lá com estéticas faciais e corporais, né? Então, desde a parte cirúrgica, a parte de harmonizações. Então, assim, a gente já falou de tudo um pouco, né? Qualquer coisa, se tiver alguém com alguma dúvida, queira esclarecer, eu fiquei com dúvida nesse tal procedimento, a gente marca um café lá na clínica, a gente atende com cortesia aqui. Então quem tá escutando aqui agora o podcast pode mandar mensagem lá, falar, doutor Arthur prometeu que não vai cobrar nada por um cafezinho. Então a gente chega lá e tira qualquer dúvida que você tiver, tranquilo, tá? E quem vai tirar a dúvida vai ser o Dr. Arthur, não eu, né? Porque de medicina não entendo nada. Pessoal, então é isso aí, né, doutor? Falamos muita coisa legal. Deixa o teu contato, né, para quem quer agendar uma consulta ou conhecer melhor sobre os procedimentos, tirar dúvida, conhecer a clínica, fica à vontade. Claro, a nossa clínica ela fica no edifício Adhara, né? Adhara. Que é um edifício que fica na frente do centro médico, Isso. bem ali do lado da Cia do Suco, naquela esfirrinha gostosa, que toda vez que eu passo ali com o carro tem um cheiro e eu levo uma facada ali, mas eu sempre compro ali. Então é um prédio branco de esquina, bem ali no centro, né? Então é de fácil acesso. Nós estamos no quinto andar do prédio, na clínica Cabo Bianco e Costa Derma Clinic, né? Então a gente faz atendimento das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, de segunda a sábado. Qualquer horário desses que você quiser passar lá, pode ir lá que a gente toma um cafezinho e tira todas as dúvidas. Perfeito. Aproveita para seguir também @Dr. Arthur Costa, é isso o Instagram? @Dr. Costa, e também tem o Instagram da clínica, né? Que é Capobianco e Costa Derma Clinic, e também tem o Instagram da doutora Nicole, né? Então é doutora Nicole Capobianco. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, né, por esse bate-papo que nós tivemos hoje, que eu tenho certeza, mais uma vez, que o pessoal gostou muito de conhecer um pouquinho da sua trajetória e também dos procedimentos que você oferece lá na clínica. Muito obrigado. Muito obrigado. Então esse foi o Dr. Arthur Costa. Ele é médico especializado em cirurgia dermatológica. Mais um episódio entregue para você. Muito obrigado pela sua audiência. O Especialista Podcast. Destacando grandes marcas, conectando pessoas. Tchau!